Boa tarde, meus amados irmãos. Para quem não me conhece, o meu nome é Irmão Francisco. Estou aqui para compartilhar uma palavra muito conhecida da parte do Senhor Jesus Cristo nessa tarde maravilhosa. A palavra se encontra no livro de Jonas, o capítulo 1, versículo 1 ao 17. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído no sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adorou o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazer isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou
Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Jesus Cristo. A palavra nesta tarde, meus amados irmãos, uma palavra bem conhecida da parte do Senhor. Você que se encontra com seus ouvidos inclinados, aberto para ouvir esta mensagem da parte do Senhor nessa tarde, que você preste atenção o que aconteceu. Na cidade, em nome de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor, meus amados irmãos, chamou Jonas naquela época, e o Senhor disse para ele: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A Bíblia diz aqui que esta cidade, meus amados irmãos, glória a Deus, era a capital da Assíria, uma nação de muitos pecados, cruel e imoral. Meus amados irmãos, a palavra nos diz aqui em seguida que os assírios, meus amados, consideravam naquela época uma grande ameaça à sua sobrevivência. Era uma grande ameaça para a sua grande sobrevivência naquela época. Aqui a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Quero falar para você nessa tarde, você que se encontra aí abatido, triste, você que se encontra, você que ainda tentou, você que ainda está tentando fugir da presença de Deus, você não vai conseguir, porque Deus, quando Ele tem algo na vida do homem, algo vai acontecer, porque o projeto e o plano de Deus na vida daquele homem era muito grande. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui em seguida, ele, em nome de Jesus, ele tentou fugir da presença de Deus para Tarsis, e ele desceu em Jope, pegou um navio que ia para Tarsis. Ali ele pagou sua passagem. Meus amados irmãos, quero falar para você nessa tarde, você pode pagar passagem, quantas passagens que você quiser, para fugir, para ir para cidade, país, mas você não conseguirá fugir da presença do Senhor. O Deus do Brasil é o Deus da Inglaterra, o Deus da Espanha é o Deus do Portugal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento naquela época e fez-se no mar uma grande tempestade. E aqui fala que o navio, meus amados irmãos, glória a Deus, estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros ali, todos tremeram, todos ficaram com medo, apavorados, e eles estavam todos apavorados, e ali eles jogavam no mar as bagagens que estavam no navio, para diminuir o peso, meus amados irmãos. As bagagens que estavam naquele navio eram tão pesadas que eles ficaram apavorados com medo de o navio se partir no meio. Jonas, meus amados irmãos, porém desceu aos lugares do porão, e ele deitou e dormia um profundo sono. Meus amados irmãos, quero falar para você: se acorde nessa tarde maravilhosa, não durma, não faça como Jonas fez, dormiu aquele profundo sono. Você que está acordado, você que está em nome de Jesus acordado espiritualmente, a palavra, meus amados irmãos, ela é eficaz. E ali o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Porque dormes? Levanta-se, invoca o teu Deus. Aquele mestre ali do navio, aquele homem pediu para Jonas ele se acordar, ele se levantar, invocar o Deus vivo, meu e o teu Deus.
Nessa tarde maravilhosa eu peço para você, invoca a Deus, clama a Deus que Ele te ouve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez, meus amados, assim Deus se lembre de nós. Ele falou ali, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não morramos, para que nós não perecemos. Ele tinha se recusado a entregar a mensagem de Deus a Nínive, ao povo ali. Jonas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele tinha se recusado de entregar a mensagem de Deus àquele povo ali naquela cidade de Nínive, que precisavam ali. Jonas não queria, meus amados irmãos, que o Senhor tivesse misericórdia de nenhuma nação. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia. Ele não queria que Deus não tivesse compaixão da Síria. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos diz, glória a Deus, aleluia, nessa tarde, que Jonas naquela época, meus amados irmãos, se esqueceria de que o propósito supremo de Deus para com Israel era que este fosse uma bênção para os gentios daquela época, e os levasse ao conhecimento de Deus. Deus, amados irmãos, Jonas foi o escolhido de Deus. Ele era mensageiro da palavra, se recusou ali levar aquela palavra para aqueles que conheciam, aqueles que estavam precisando. Jonas não queria, ele não queria que Deus tivesse misericórdia e compaixão da Síria, daquele lugar. Meus amados irmãos, eu quero falar para vocês, Deus tem misericórdia de você, Deus tem compaixão de você. Pode se levantar, quem se levantar contra você, mas Deus, quando tem algo na tua vida, algo acontece. Como Jonas naquela época, meus amados irmãos, pouco se interessam aí pela obra missionária hoje. Como Jonas, muitos hoje aqui, meus amados irmãos, nesse mundo que nós vivemos, poucos se interessam levar a mensagem, poucos se interessam de levar a palavra do Senhor hoje para quem está precisando. O povo hoje, meus amados, se preocupa com as suas próprias intenções, não se preocupa com o próximo, não se preocupa com a família, não se preocupa com o seu eu, não se preocupa com ele mesmo, não se preocupa de levar a palavra do Senhor a quem está precisando, meus amados irmãos. Ele se preocupava ali, aquele povo de hoje, neste mundo que nós vivemos, só se preocupa em seus próprios interesses. Aqui fala por causa da desobediência de Jonas, meus amados irmãos, os marinheiros, meus amados, estavam em perigos. Todos estavam em perigo ali, meus amados irmãos, por causa de um que foi desobediente, que desobedeceu o próprio Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Se os crentes, meus amados irmãos, não estiver em oração a Deus, a sua família e as demais pessoas deste mundo poderão sofrerem. Meus amados irmãos, enquanto a vida dos marinheiros corriam grande perigo naquela época, o servo de Deus dormia. Hoje, meus amados irmãos, eu quero falar para você da parte do Senhor. Só se vê hoje, meus amados irmãos, crentes que se encontram dormindo e despreocupados. Aleluia. Enquanto você dorme, crente, muitas almas precisam de libertação espiritual. Meus amados irmãos, muitas almas preciosas precisam de libertação espiritual hoje. Tem muitos, meus amados irmãos, perecendo nas tempestades da vida. E ali dizia cada um: lancemos sorte. Eles pediram ali: lancemos sorte. Para que, meus amados? Para que sabemos por que causa nós sobreveio este mal, porque veio aquele grande mal. Os marinheiros, meus amados irmãos, tinham colocado
pedrinhas, ao pequenos pedaços de madeira no vasilhame, para tirar em um deles ali. Meus amados irmãos, eu quero falar para vocês. Aqui diz que Deus, Ele controlava a escolha do modo que a sorte recaiu sobre o próprio Jonas ali. Ele foi identificado, meus amados, ele foi revelado ali como o culpado de tudo. E ali os marinheiros, meus amados irmãos, jogaram Jonas no mar. Aí o mar ficou calmo, a Bíblia diz. Imediatamente o mar fica calmo. Meus amados irmãos, ali ele viu que era por causa dele que aquela tempestade tinha vindo. A disposição de Jonas em morrer era para salvar os marinheiros. A Bíblia, meus amados irmãos, vai dizer aqui que indica quão culpado ele se sentia por ter desobedecido a Deus, meus amados irmãos, e por colocar a vida das pessoas em perigo. Muitos hoje desobedecem a Deus, aleluia. Muitos hoje só querem saber de si, não querem obedecer ao Senhor, não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem levar a palavra do Senhor a quem precisa. Jonas, meus amados irmãos, naquela época, aquele homem, ele tentou fugir da presença do Senhor. Ele rejeitou ali de levar a mensagem, a palavra para aquele povo que estava precisando naquela cidade de Nínive. A Bíblia, meus amados irmãos, nessa tarde, glória a Deus, aleluia, vai dizer aqui que Deus, meus amados irmãos, o Senhor providenciou um grande peixe para salvar a vida de Jonas de modo milagroso. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, e ali o Senhor conservou ele vivo por 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quero falar para você nessa tarde que Deus está conservando a tua vida. Eu quero falar para você nessa tarde que Deus tem compaixão da tua vida. Eu quero falar para você nessa tarde que Deus cuida da tua vida. Ainda tem, meus amados irmãos, incrédulos e falsos seguidores que rejeitam o milagre que Deus, o Senhor, faz. Tem muitos incrédulos que ainda não creem, não confiam, não acreditam no que Deus, nos milagres que o Senhor está para fazer, está para realizar na vida de você. E ali Jonas, meus amados irmãos, a palavra diz que ele ali orou ao Senhor. E ele pediu o livramento de morte no ventre do peixe, meus amados irmãos. Nessa tarde eu quero falar para você que está ouvindo a palavra do Senhor nessa tarde maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Deus está dando livramento a você nesse dia de hoje, livramento de morte. Jonas, meus amados irmãos, clamou ao Senhor. Ele estava considerado quase morto. Você que se encontra aí considerado quase morto, você que está aí considerado que não tem mais esperança, que não tem mais jeito, não tem mais solução para a tua vida, eu quero falar para você que Deus diz aqui nessa tarde para você a solução na tua vida. Há projeto na tua vida. A oração dele foi ouvida pelo Senhor, meus amados irmãos, e o Senhor teve misericórdia dele e poupou sua vida. Deus, ele poupou a vida de Jonas ali, como ele poupou sua vida nessa tarde, meus amados irmãos. Ele está ouvindo as tuas orações. Aquilo que você pediu em oração nesse dia de hoje, Deus, ele te ouviu. Espera só um pouco. Espera com paciência no Senhor. Vai chegar o que tu pediste a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus ali, ele poupou a vida de Jonas ali, meus amados irmãos.
Meus amados irmãos, os crentes, meus amados irmãos, nunca devem perder a sua esperança, mesmo em situação que pareçam insuportáveis. Assim como Jonas, vocês devem clamar a Deus também. Jonas ali, ele clamou a Deus. Jonas ali, ele clamou a Deus dentro daquele ventre do peixe. Passou 3 dias, passou 3 noites ali dentro do ventre do peixe. Meus amados irmãos, eu quero falar para vocês. Ele clamou pedindo misericórdia e ajuda e confiança. Meus amados irmãos, peça ajuda de Deus e confie nele. Entrega a sua vida ao Senhor. Peça, confie. Jonas, meus amados irmãos, viu e reconheceu, meus amados irmãos, que foi desobediente a Deus e se lembrou-se do Senhor ali. Aleluia. Você tem que reconhecer de Deus. Você tem que reconhecer esse Senhor. Você tem que reconhecer que você erra. Você tem que reconhecer que você é pecador. Você tem que reconhecer que precisa do Senhor. Meus amados irmãos, significa, meus amados irmãos, que Deus se torna uma presença real na vida do povo dele. Meus amados irmãos, é só clamar a Deus, a Ele com fé em qualquer circunstância para ser ouvido. Quando os crentes, meus amados, oram, deve crer que as suas orações estão sendo ouvidas e chegam até a presença de Deus. Aleluia. Você que está orando, você que está pedindo, você tem que orar, você tem que crer, você tem que confiar que as suas orações estão sendo ouvidas. É crer, as orações estão chegando aos ouvidos do Senhor. É crer, é confiar que Deus, Ele tem algo na tua vida. Aleluia. Espírito Santo da verdade, aleluia. Deus, Ele te ama. Deus, Ele é fiel. Meus amados irmãos, eu falo para você da parte de Deus nessa tarde maravilhosa. Deus, Ele quer que você seja obediente a Ele. Deus, Ele quer que você se entregue para Ele por inteiro. Não pela metade, mas sim por inteiro. Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Deus, Ele tem preparado algo na tua vida. E você passa despercebido ali a palavra do Senhor. Você não abre ouvido para o Senhor. Você não quer prestar atenção na palavra do Senhor. O mundo, meus amados irmãos, não oferece coisas boas para você. O mundo não tem o que te oferecer. Meus amados irmãos, nessa tarde maravilhosa, eu quero falar da parte do Senhor. Que naquela época ali, Jonas, meus amados irmãos, reconheceu. Ele reconheceu que o Senhor, ele reconheceu que Deus é Deus na vida dele. Você tem que reconhecer que Deus é Deus na tua vida também. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero falar para você nessa tarde que Deus está te ouvindo. Deus, Ele ouviu tuas orações nesse dia de hoje. Clama a Deus. Peça a Deus que Ele vai te dar. A Bíblia diz aqui, meus amados irmãos, que naquela época ali, aquela cidade era a capital da Síria. Era uma nação, meus amados irmãos, de muitos pecados, cruel e imoralidade. E era imoral. Hoje, meus amados irmãos, você vê a imoralidade tomando conta do mundo. Você vê hoje muitos no pecado. Você vê hoje muita crueldade. Meus amados irmãos, da parte de Deus essa tarde eu quero falar para você. Glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo 1, meus amados, diz que a Bíblia vai dizer que o Senhor chamou Jonas, meus amados irmãos. E o Senhor disse para ele ali: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Deus, nessa tarde, manda te dizer
que você clame, se derrame por muitas vidas nesta cidade, neste país, neste mundo que se encontra aí precisando da palavra do Senhor, de ser libertação. Precisam de libertação. Mas a Bíblia diz que o Senhor mandou, meus amados irmãos, ao mar um grande vento tempestuoso ali. Uma grande tempestade se levantou, meus amados irmãos. As tempestades, meus amados irmãos, podem se levantar na tua vida, mas tem Deus para controlá-la. Mas tem Deus que é maior do que a tempestade. E aqui fala, meus amados irmãos, que o navio estava para quebrar-se. Então temeram ali os marinheiros. Você que se encontra aí aflito, você que se encontra desesperançoso, não desanime, não deixa teu barco se afundar, porque Jesus está no barco com você. Não temas, apenas creia no Senhor Jesus Cristo, que é o dono da minha, é o dono da tua vida. Meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que Jonas, meus amados, naquela época, ele se esqueceria de que o propósito supremo de Deus para com Israel era que este fosse uma bênção para os gentios ali. Não esqueça, meus amados irmãos, do propósito que Deus tem na tua vida. Não esqueça do que Deus tem falado para você nessa tarde. Não esqueça do que Deus tem para você. Meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aqui diz, meus amados irmãos, que Deus, Ele controlava ali. Ele controlava a escolha do modo que a sorte, Ele recaiu ali, caiu sobre o nome de Jesus, sobre o próprio Jonas ali. Hoje, só se vê, meus amados irmãos, crentes, pessoas que se encontram dormindo e despreocupados, despercebidos. Enquanto você dorme, escuta bem, ouça bem, é de Deus, se você crê. Crente e muita gente hoje precisam de libertação espiritual. Enquanto você dorme, muitos estão perecendo. Enquanto você dorme, tem pessoas precisando de você. Tem muitos perecendo nas tempestades da vida. E ali, meus amados irmãos, dizia: cada um, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Às vezes, meus amados irmãos, na tua vida vem o mal, é por tua escolha. Às vezes vem o mal porque você procurou. Aqui diz que Deus, Ele controlava tudo. Quero falar para vocês da parte do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que o Senhor, Ele mandou ao mar o grande vento. Jonas, naquela época, ele tentou fugir da presença do Senhor. Deus mandou ele ir para uma cidade, ele quis ir para outro lugar. Não adianta você querer fazer o que você quer. Não adianta você querer fazer o que você bem entender. Às vezes, meus amados irmãos, nós quebramos a cara. Às vezes, meus amados irmãos,
nós caímos no sofrimento por causa das nossas escolhas. Se Deus falar para ti, vai por aqui, filho, em nome de Jesus, agradeço a Deus por essa rica e humilde oportunidade nessa tarde maravilhosa. Que Deus abençoe a todos os ouvintes da palavra do Senhor. Que Deus abençoe.